Bom, pessoal, tudo bem? Existe uma discussão, algumas vezes, bastante acalorada sobre se existe ou não sociedades, igualitárias puras, né, ou seja, sem nenhum tipo de desigualdade. Para tratar dessa questão, existe um tema dentro da sociologia denominado de estratificação social. Então, o que seria, né, essa estratificação social? Toda e qualquer sociedade, da mais simples à mais complexa, é dividida em camadas ou estratos sociais hierarquizados, né. O que que isso significa? Né, em camadas, superiores, camadas medianas, né, camadas inferiores. Então, por exemplo, dentro da nossa sociedade brasileira, quando falamos em classes sociais, estamos falando de estratificação social. Então, classe média baixa, né, e por aí vai, isso é uma estratificação social, baseada na renda. Então, na tela aqui, existem 3 tipos, né, principais de estratificação social: a estratificação econômica, a estratificação política e a estratificação profissional. A econômica é aquela, quando dividimos a sociedade, né, os indivíduos, de acordo com a renda, com o patrimônio de cada um, né. Já a política ocorre quando observamos o poder que cada um, né, ou que cada grupo social exerce dentro de uma sociedade. Então, governante e governados pode ser um exemplo de estratificação política. E o terceiro tipo que vocês estão vendo aí é a estratificação profissional, né, que diz respeito ao prestígio de cada profissão, dentro, de uma sociedade, né, ou seja, diz respeito à valorização que cada profissão tem dentro, né, de uma sociedade. Geralmente nas sociedades capitalistas, as profissões que trabalham com intelecto são mais valorizadas, né, e prestigiadas do que as profissões, ditas manuais, tá. E em uma sociedade pode ocorrer, né, os 3 tipos de estratificação ao mesmo tempo, em outras podem ocorrer 2 tipos. Agora o que tem que ficar claro, né, é que não existe nenhuma sociedade que não possua pelo menos um dos tipos de estratificação, né, mencionados. Então, mesmo uma sociedade indígena, por exemplo, que não tem estratificação econômica, né, porque a propriedade, né, nessas sociedades geralmente é coletiva, né, o mesmo objetos frutos do esforço pessoal, por exemplo, de um índio, eh, né, se tornam a coletivos, né, eles têm uma concepção diferenciada, né, por exemplo, da sociedade capitalista. Então, um índio quando volta, né, com uma caça para a aldeia, né, ele não diz: "Essa caça é minha", essa caça é nossa. Então, eles não têm essa concepção, né, de estratificação econômica. Mesmo não existindo, né, essa estratificação econômica nas sociedades indígenas, né, ou seja, um índio mais rico do que o outro, existem os outros tipos de estratificação, né. Então, né, tem o pajé, tem o cacique, tem o curandeiro, e essas figuras, essas pessoas, elas exercem mais influência dentro de uma aldeia indígena do que os demais. Então, aqui, né, nesse exemplo, há uma estratificação política, né, e também numa aldeia há uma divisão de tarefas, né. Então, se há divisão de tarefas, mesmo que rudimentar, há estratificação profissional. Então, o que que eu estou querendo,
né, mostrar com esse exemplo que, dificilmente a gente vai encontrar uma sociedade igualitária pura, né, sem nenhum tipo de estratificação social, né, sem nenhum tipo de desigualdade, né. E outro conceito importante na sociologia que acompanha o conceito de estratificação social é o de mobilidade social, né. Então, dentro de uma escala social, pode haver ou não a possibilidade do indivíduo sair de uma camada social ou de um estrato social e ir para outro, né. Então esse movimento, dos indivíduos entre estratos sociais, né, é denominado dentro da sociologia de mobilidade social. Então, em princípio, né, vocês estão vendo aí na tela, há 2 tipos de mobilidade social: a vertical, né, e a mobilidade social horizontal. A mobilidade vertical ocorre quando o indivíduo sai de uma camada social e vai para outra camada, né. Essa mobilidade vertical, ela pode ser ascendente, né, quando o indivíduo enriquece, né, ou seja, sai de uma camada mais baixa e vai para uma camada social mais alta, e pode também ser descendente, né, quando o indivíduo, empobrece, né, ou seja, sai de uma camada mais alta para uma camada mais baixa, né. Aí vocês estão vendo na tela, a figura de um elevador, né, e a questão da mobilidade social é justamente essa ideia, né, quando você pega o elevador, você pode ir para um andar mais alto, né, ou pode ir para um andar mais baixo. Então, essa é a concepção de mobilidade social, né, numa numa escala social. Outro tipo de mobilidade, né, além da vertical ascendente e da vertical descendente, é a mobilidade social horizontal. Então, essa mobilidade ela ocorre quando o indivíduo se movimenta dentro de uma camada social ou extrato social, sem sair da camada, né. Então, na vertical você sai de uma camada para outra, na horizontal você se movimenta dentro da sua camada social. Então, isso ocorre, eh, muito quando o indivíduo muda de profissão, né, mas não tem uma alteração substancial de renda. Então geralmente, né, o indivíduo, né, tinha uma profissão, mudou para outra porque, né, tinha uma maior afinidade, mas se não houve uma mudança brusca, né, de renda, ele só mudou de grupo social. Portanto, ele está se movimentando dentro da sua camada social sem sair dela, né. Então isso é o que a gente chama de mobilidade, horizontal. Existem vários fatores, né, que influenciam a mobilidade social de um indivíduo, né, educação, a origem familiar, programas governamentais, né, podem ser fatores aí, que vão influenciar na mobilidade social de um indivíduo. Agora, é interessante observar que quanto maior a desigualdade social, quanto pior a distribuição de renda, né, de uma sociedade, é mais difícil, né, vai ser observar uma mobilidade social por parte, né, dos indivíduos. Então, dentro da sociedade brasileira, houve um grande movimento de mobilidade social, né, na primeira década do século XXI, né, entre 2003 e 2010, entre, né, 2003, 2000 e até 2012, vamos dizer assim, onde aproximadamente 35 milhões de brasileiros saíram das classes mais baixas, né, das classes D e foram para a famosa classe C, que é mais intermediária. Entretanto, com a crise econômica que, se iniciou no final de 2014, muitos brasileiros,
né, em razão do aumento do desemprego, voltaram, né, para suas classes, de origem. E, né, na próxima tela aqui, aparece aqui os sistemas de estratificação social, né. A gente não pode, quando a gente fala de estratificação social, não podemos deixar de mencionar os sistemas de estratificação social, que são 3, né, o sistema de classes sociais, o sistema de castas sociais e o sistema de estamentos sociais. Percebam aí na tabela que a principal diferença entre eles, né, entre os sistemas de estratificação, é justamente a presença ou não de mobilidade social. Então, aí na tabela eu coloquei, né, as principais diferenças entre esses sistemas. Percebam aí nas classes sociais que há a presença de mobilidade social. Logo, o sistema de classes, né, é um sistema aberto de estratificação, né, onde o status ele é adquirido, ou seja, o que que isso quer dizer, né? Quando a gente fala em status adquirido, né, a gente está querendo dizer que a posição do indivíduo na sociedade vai depender do esforço, da vontade individual, né, de cada um. E já nas castas o status ele é, né, vejam aí na tabela, ele é atribuído, né. O que que isso quer dizer? Que a posição do indivíduo na sociedade vai ser estabelecida no momento do seu nascimento. Então, é o que ocorre, né, em muitas regiões da Índia, né, atualmente, onde cada casta representa uma profissão. E pela tradição indiana, né, que está fundamentada, na religião deles, que é o hinduísmo, o indivíduo obrigatoriamente tem que seguir a profissão, né, da sua família. Então, se você nasce em uma família de camponeses, necessariamente você vai seguir essa profissão e aí você nunca consegue mudar de casta social. Então, percebam que o sistema de castas sociais é bem mais injusto que o sistema de classes sociais, né. Nas classes sociais você consegue modificar a sua origem, né. Isso não quer dizer que o sistema de classes sociais não seja injusto, né. Pelo contrário, em sociedades muito desiguais, como a brasileira, a mobilidade pode ser muito difícil para pessoas que estão, vamos dizer assim, em contexto de exclusão social, né. Entre as classes sociais e as castas, né, vejam aí na tabela, estão os estamentos sociais, né. Na verdade, os estamentos sociais, né, que foi predominante na Europa feudal, é muito mais próximos das castas, né, já que a mobilidade social era mais exceção do que regra. É por isso que aparece sistema semi-fechado, porque há mobilidade social às vezes, né, o status é atribuído quase sempre, né. Então, na Idade Média vocês tinham, vou colocar aqui uma tabelinha, né, aqui são os estamentos sociais que ocorriam durante a Idade Média, né, na Europa, né, e percebam, né, por exemplo, quem nascia servo, né, ficava para sempre, quem nascia nobre, nobre, né, permanecia para o resto da vida. Às vezes, um ou outro comerciante, né, que às vezes ganhava muito dinheiro, conseguia comprar um título da nobreza, e aí se tornava nobre, não pelo sangue, pela descendência, mas por ter comprado o título. Mas isso era exceção, isso não era regra, né. E o sistema de estratificação, ele também interfere no casamento, né, das pessoas. Geralmente no sistema de castas sociais, vejam aí a tabela, ocorre a endogamia, né. O que que isso significa? Que você só pode se casar
com pessoas da sua casta social, né, do seu grupo social. Os casamentos geralmente eles são arranjados, né, e se você tenta quebrar essa imposição social, as penalidades dentro do sistema de castas, elas são muito duras, as penalidades sociais. E aí você pode se tornar um intocável, né, na Índia, né, que é uma, vamos dizer assim, é pior do que você pertencer à casta mais baixa, né, no sistema de castas sociais da Índia. Então, tem aqui, nessa figura aqui, eh, mostra as principais castas, né, claro que dentro dessas castas, você tem várias subcastas e cada uma representando uma profissão. Então, quem tenta quebrar o sistema de castas, né, se torna um pária, se torna um Dalit, se torna um intocável, que é pior do que pertencer à casta mais baixa, que são os Sudras, né. Cada casta, eu tinha falado, né, agora há pouco, cada casta representa, na verdade, esse sistema de castas ele está atrelado, né, à religião oficial, né, da Índia, que é o hinduísmo, e cada casta representa, vamos dizer assim, as partes, né, do deus. Eles são politeístas, acreditam em vários deuses, né, então cada casta representa as partes do deus Brahma, né, que é o principal divindade que eles acreditam. Então as castas superiores representam as partes superiores do deus Brahma e as castas inferiores representam as partes inferiores do deus Brahma. E, no caso das classes sociais, né, vejam aí na tabela, não há uma restrição de casamento entre pessoas de diferentes classes sociais. Então, uma pessoa da classe A pode se casar com uma pessoa da classe B, por exemplo, ou da classe C, ou da classe B, né? Embora na prática, né, a gente não tenha uma restrição, por isso está ali exogamia, né? Você pode se casar com pessoa de classe social diferente da sua, de grupo social diferente do seu. O que a gente observa na prática é que mesmo no sistema de classes sociais, os casamentos eles ocorrem ou dentro das classes sociais ou entre classes sociais próximas. Não é muito difícil observar o casamento de uma pessoa da classe B ou E com uma pessoa da classe A. Mas é mais coisa de novela, de filme. Na prática, isso é praticamente impossível, até por causa dos contextos sociais que são muito diferenciados, né. Aqui tem, né, nessa parte aqui do slide, tem as principais classes sociais brasileiras, né, esses dados são de 2016, e aí percebam que você tem aqui 56% das pessoas nas classes D e E. Né. Isso aqui é renda familiar, não é renda individual, então, quando a gente define, né, quando o IBGE define, né, quem está nas classes sociais, se está na A, na B, na C, na D ou na E, isso aí vai ser, a pessoa vai ser classificada, né, na verdade não é a pessoa, mas as famílias vão ser classificadas somando a renda de todos os indivíduos que fazem parte, né, da família, né. Então, no caso aqui, né, famílias que ganham até R$ 2.200 estão nas classes D e E, né, de 2.000 a 5.000 e pouco na classe C, 5.200 até 16.000 de renda familiar na classe B e acima de, né, 16.000, né, na classe A. Esses dados vão mudar um pouco, né, porque eh, né, são de 2016, mas eles ainda refletem, né, o que a gente está vivendo hoje, em termos de percentual. Então,
por hoje é só e, né, até o próximo